Na aula de hoje, nós vamos estudar impulso de uma força, certo? E aí eu não poderia deixar de falar que o impulso, ele é ali, irmãozinho da quantidade de movimento, que foi o último assunto que a gente viu, tá certo, meninos? Peço que se vocês não viram ainda a videoaula sobre esse assunto de quantidade de movimento, dê uma olhada, porque o impulso e a quantidade de movimento andam ali lado a lado, certo? E aí, ó, toda vez que um corpo sofre uma variação em sua quantidade de movimento linear, dizemos que ele sofreu um impulso. Então, por exemplo, um corpo ali, ele estava com sua quantidade de movimento sendo 3, tá? E aí passou a ser 10, tá? Houve uma variação. Então, se houve uma variação, teve um impulso, certo? A origem do impulso é uma força que age no corpo durante determinado intervalo de tempo. Então, para que um corpo receba o impulso, ele precisa interagir com algum outro corpo. Um exemplo que eu dei na sala foi de um jogo de futebol, tá? A gente tem um jogador aqui e ele vai dar um chute na bola, tá? Certo? Ele vai dar um chute na bola, ele vai aplicar uma força nessa bola, certo? E essa força ela vai ser aplicada por um determinado tempo, tá? Que tempo é esse? O tempo que o pezinho aqui do jogador passa em contato com a bola é o tempo que essa força ela vai passar do pé para a bola, certo? Então, ó, percebam que precisa da interação de um corpo, de um pezinho com o outro, a bola, tá? Para existir um impulso. E aí a fórmula é essa que eu tinha até escrito aqui embaixo. Força vezes intervalo de tempo. É a fórmula do impulso, certo? Força, vou escrever aqui, vezes o tempo. Variação de tempo, tá? Uma coisa importante que vocês precisam saber. A força sempre tem que estar em Newton. O tempo sempre tem que estar em segundos, certo? Professora, se não tivesse, o tempo estiver em horas, transforma em segundo. Tem que estar nesse padrão. E a unidade de medida do impulso é Newton vezes segundo. É só multiplicar esses dois aqui, tá? Fácil, fácil. Teorema do impulso. Olha aqui o que eu disse, olha quem apareceu. Quantidade de movimento. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Essa relação é conhecida como teorema do impulso, certo? Então, eu falei na sala de aula também, sempre que a questão trouxer aí velocidade, ele deu velocidade inicial, ele quer saber velocidade final, ou vice-versa, vocês vão usar essa fórmula aqui, tá certo? Então, bora lá, né? Temos aqui alguns exemplos, tá? Para fixar o conteúdo. E esse aqui ele é bem simples, tá certo? Vou mudar aqui o lápis, pegar um mais bonitinho. Em uma partida de futebol, um jogador, ao cobrar uma falta, dá um chute na bola, aplicando-lhe uma força de intensidade média 400 newtons durante 0,10 segundos. Determine a intensidade do impulso aplicada pelo jogador à bola, tá? Então, ó, primeira coisa, olhar as unidades de medida. Força em newton, certinho, né? Tempo em segundos, certo também. Agora é só aplicar aqui na fórmula, tá? Substitui e resolve a conta. Força, 400, variação de tempo, 0,10. Vai dar exatos 40 newtons vezes segundos. É só multiplicar esses dois, beleza? Bora para o exemplo 2, que esse é mais legal. Um carrinho de massa 0,5 kg, inicialmente em repouso. Pessoas, quando eu digo que o carrinho estava em repouso, parado, é porque a velocidade inicial dele é 0, certo? Se está em repouso, não tem velocidade. Então, ele estava em repouso numa mesa. E ele é submetido à ação de uma força horizontal constante de intensidade 2 newtons. Calcule a velocidade que o carrinho adquire. Então, velocidade final é o que quer ser, o que a questão pede para descobrir. Calcule a velocidade que o carrinho adquire 2 segundos após a aplicação da força. Então, o tempo aqui é 2 segundos.
Lembram do que eu disse, né? Toda vez que tiver aí velocidade nesse meio, a gente vai usar a fórmula de impulso resultante. Ah, professora, mas aí não tem, só tem um I, só tem um Q, não tem M, não tem V, não tem nada. Bora desenvolver essa fórmula? Fórmulazinha do impulso, bora voltar aqui para vocês verem. Fórmula do impulso, força vezes tempo. Então, ó, impulso, né? Ó, força vezes tempo. Variação de quantidade em movimento. Qualquer variação é sempre o final menos o inicial. Pessoas, olha aí no caderno de vocês. Quantidade de movimento, a fórmula é massa vezes velocidade. Então, aqui, ó, para a quantidade final, nós teremos massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Olha que lindo, a fórmula pequena ficou enorme, né? Mas percebam, a gente tem o valor da força, a gente tem o tempo, temos a massa, temos a velocidade inicial e vamos descobrir a final, certo? Então, tá de boas aqui essa questão. Tá na mão já, né? Força, 2 newtons. Tempo, 2 segundos. Massa, 0,5. Velocidade final, a gente vai descobrir a massa 0,5 e a inicial é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, ó, eu já esqueço essa parte aqui, tá? E segue o baile. 2 vezes 2, 4. 0,5 vezes velocidade final, fica aqui tudo junto, tá? Equação de primeiro grau, as letras sempre ficam no primeiro membro. Então, a gente vai trocar aqui os dois ao mesmo tempo. Professora, não muda o sinal? Não muda. Se trocar os dois ao mesmo tempo. Desse jeito aqui, ó. Esse aqui estava no segundo, foi para o primeiro, do primeiro foi para o segundo. Trocaram simultaneamente, tá? Se você trocar só um, se trocar só o 4, obrigatoriamente, aí nesse caso, o sinal tinha que ser trocado, tá? Mas se trocar os dois, não precisa mexer no sinal. E aí o 0,5 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? 4 dividido por 0,5 vai dar 8 metros por segundo. É a nossa velocidade final. Beleza? E aí, meninos, chegamos ao final da aula, né? Foi uma aula bem rápida, bem prática. Eu vou deixar um exercício junto com essa videoaula para vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar no WhatsApp. Um cheiro!